Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar brevemente, rapidamente, né, sobre o princípio da presunção da inocência. Por que o princípio da presunção da inocência? Porque é um dos princípios mais cobrados nas provas e principalmente na parte do direito constitucional, né? Mas principalmente nas provas de polícia. Por quê? Porque é um princípio constitucional que afeta diretamente o nosso direito penal e o nosso direito processual penal, que são as matérias centrais da prova para qualquer polícia civil, principalmente para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tá? Então, o princípio da presunção da inocência é um princípio constitucional penal ou um princípio constitucional voltado ao processo penal. Por quê? O princípio da presunção da inocência, ele tem sido, né, vocês devem ter escutado ultimamente, né, ou desde 2, 3 anos para cá, uma discussão muito forte em torno dele. Por quê? Porque o princípio da presunção da inocência é o foco daquela questão da prisão em segunda instância. Se prende em segunda instância, se pode prender a partir da segunda instância, se não pode, se tem que aguardar o trânsito em julgado, sim ou não. Isso tudo a gente vai ver hoje brevemente. Vocês vão ver aqui, eu apontei nesse esquema aqui, nesse mapa mental, os principais pontos que as provas podem cobrar de vocês sobre o princípio da presunção da inocência ou o princípio da não culpabilidade, né? Tem alguns também chamam de princípio da não culpabilidade, tá? E para quem está assistindo aí, por conhecimento, né, vai se situar e quando vê lá no Jornal Nacional ou em algum noticiário falando do princípio da presunção da inocência, vai ter uma base, né? Vamos direto ao ponto, sem juridiquês, né? Visando o quê? Visando acertar questões em prova sobre o princípio da presunção da inocência, focado no concurso da Polícia Civil. Tá? Beleza? Mas quem está estudando para outros concursos, para a fase, né? Que agora o concurso está aí, ou para outro, para oficial de justiça, para o concurso YD, pessoal, também serve, tá? O foco aqui é a Polícia Civil, né? Porque o princípio da presunção de inocência é muito importante, principalmente para quem vai trabalhar, né, com o sistema penal, né? Com o sistema de justiça, com a questão do inquérito, do processo criminal, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Princípio da presunção da inocência, pessoal, ou também chamado princípio da não culpabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas, todos nós, quando estamos respondendo, porventura, a um processo, a um inquérito, tá? Em alguma situação da vida, a gente pode, né, em algum momento, responder por eventual, né, por algum crime. Tá? E aí vai ser instaurado um inquérito, depois vocês vão ver que a próxima fase vai ser o processo, né? E no decorrer desse período, pessoal, a gente deve ser tratado como? Como culpado ou como inocente? A Constituição nos diz que a gente deve ser tratado como inocente até o fim, até o trânsito em julgado, até que aquele processo tenha uma sentença penal condenatória definitiva, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso. Então, quer dizer que, durante todo o decorrer do meu processo, eu vou ser tratado, devo ser tratado como presumidamente inocente, ou seja, princípio da presunção da inocência. As autoridades, delegado, juiz, promotor, todas as autoridades que vão, de alguma forma, atuar no processo devem tratar o indiciado, o investigado, o acusado, o réu, como presumidamente inocente, em razão do princípio da inocência, da presunção da inocência, tá? Ou da presunção de não culpabilidade. Eu presumo que aquela pessoa é inocente. Quem é que tem que provar que ela é culpada? A máquina estatal, né? Os agentes públicos, né? O delegado, através do inquérito, depois o delegado entrega ali, o promotor vai denunciar, vai dar o pontapé no processo, né? E o juiz vai receber essa denúncia e vai seguir o processo. Quem é que tem o dever de comprovar que eu sou culpado, quebrar a minha presunção de inocência, né? É a acusação, é o Ministério Público, é a figura do promotor, né, que deve provar isso, né, para o juiz e, ao final do processo, terá uma sentença condenatória. E essa sentença só vai quebrar a minha presunção de inocência, só vai me transformar em culpado quando essa sentença for uma sentença definitiva, ou seja, com um trânsito em julgado, tá? Beleza? Onde está o princípio da presunção da inocência na Constituição Federal? Está no artigo 5º, né?
no inciso 57, salvo me engano aqui, tá? Da Constituição Federal. Lá diz o quê? Lá diz que ninguém será considerado culpado, pessoal, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ninguém é culpado até que se prove, né, de forma definitiva a sua culpa. Então, enquanto não me é provado que essa pessoa é culpada, o que acontece? Essa pessoa é presumida inocente. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um mapa da nossa justiça brasileira. Brevemente, tá, pessoal? Eu estou trazendo para vocês aqui, olhem só. A justiça brasileira, em regra, né, primeira instância, segunda instância, primeiro grau, segundo grau, e os tribunais superiores, né? Eu tenho lá o STM, que é o Superior Tribunal Militar, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF. Tá, beleza? Então, em regra, pessoal, o processo começa onde? Em primeira instância, primeiro grau, lá na tua cidade. Tá? Beleza? Aí, se eu for condenado ali na minha cidade, o que eu posso fazer? Eu posso, pessoal, recorrer, ó, para o segundo grau, tá? Ó, eu posso subir, tentar subir, né? Para o Tribunal de Justiça, tá? No âmbito federal, para o Tribunal Regional Federal, tá? No âmbito estadual, para o Tribunal de Justiça, tá? Aí eu recorro para o Tribunal de Justiça, e aí o que vai acontecer? Nesse caso, deixa eu buscar aqui para você, só um minutinho aqui, para compartilhar, que eu não tinha compartilhado a minha tela com vocês aqui. Agora sim está compartilhando, tá? Beleza, pessoal? Então esse é o mapa aqui da justiça brasileira, tá? Primeiro grau, estou respondendo um processo, fui condenado em primeiro grau pelo juiz, ali na minha cidade, na minha comarca, como a gente chama no juridiquês, tá? Aí, pessoal, se eu sou condenado ali, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça, tá? Em segundo grau, tá? Se eu não recorrer, o que acontece com a minha sentença? Ela se torna uma sentença condenatória definitiva. Acontece o trânsito em julgado. Se eu não recorri, aí quando essa sentença ela se torna definitiva com o trânsito em julgado, o que quer dizer? Quer dizer que essa sentença, né, vai ser arquivada, né? E eu sou considerado então culpado. Beleza. Mas se eu conseguir, se eu recorrer para o Tribunal de Justiça, o que acontece? Essa minha sentença aqui de primeiro grau, ela ainda não é definitiva. Ainda não tem trânsito julgado. Por quê? O que é uma sentença condenatória com trânsito julgado? Aquela sentença que ainda cabe recurso, que eu ainda estou recorrendo, ainda estou discutindo a questão, tá? Beleza? Eu só troco de lugar, né? Da comarca, do juiz de primeiro grau, vou para o tribunal, segundo grau, tá? Beleza? Então, se essa minha sentença não é definitiva, se eu ainda estou discutindo, ainda cabe recurso, essa sentença que me condenou em primeiro grau, que é uma sentença provisória, não vai quebrar a minha presunção de inocência. Eu vou ser considerado pelo tribunal, quando o tribunal for julgar o meu recurso, como inocente, tá? Beleza, eu sou condenado aqui no segundo grau, né, no Tribunal de Justiça. Eu posso tentar ir para onde, pessoal? Eu posso tentar, ó, ir para os nossos tribunais superiores. E, em regra, aqui eu vou tentar buscar o STJ e o STJ, ou o STF ou o STF, tá? Ou, tá? Eu posso ir para os dois ou posso ir só para um deles. Eu posso tentar recorrer para os dois ou para um deles, tá? Isso depois a gente aprofunda, tá? Beleza? Nesse caso, consegui subir para o STJ ou para o STF. Então, a minha sentença de segundo grau aqui que me condenou ainda não vai ser uma sentença definitiva. Tá? Por quê? Porque ela está pendente, ela está pendurada, ó. Ela está pendurada aqui, ó, nos tribunais superiores. Ainda tem decisão, ainda vai ser discutida aqui nos tribunais superiores, tá? Então, eu posso prender, eu posso considerar essa pessoa culpada, mesmo ela estando recorrendo aqui nos tribunais superiores? Não. Por quê? Porque não há ainda uma sentença condenatória definitiva. Então, eu não posso prendê-la, não posso considerar ela ainda já culpada. Por quê? Porque eu só considero alguém culpada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é o que diz a nossa Constituição e também o Código de Processo Penal. Tá? Beleza, pessoal? Feita essa breve introdução aí, ó, para vocês, tá? Agora, vamos voltar aqui para o nosso esquema, ó.
Olhem só o que diz aqui. Então, a gente está aqui nessa parte falando da presunção da inocência, tá? Olhem só, então, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Beleza? Tranquilo? Então tá. O artigo 156, pessoal, do Código de Processo Penal, ele nos traz uma questão relativa também à presunção de inocência. Ou seja, se eu sou considerado inocente num processo, porque não tem nada contra mim, não tem condenação contra esse julgado, se eu devo ser considerado como inocente, eu não preciso provar que eu sou inocente. Quem tem que provar algo contra mim é aquele que me acusa, no caso, o promotor de justiça. O artigo 156 diz o quê? Que quem alega, prova. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o código, o texto do código. Ó. O que o código nos diz? Ó? A prova da alegação incumbirá a quem fizer. Tá? Ou seja, pessoal, se o Ministério Público ele apresentou uma denúncia para o juiz dizendo que eu, Rodrigo, cometi no dia X um homicídio, né? Um furto, um roubo, quem é que tem que provar que eu cometi aquele homicídio ou aquele roubo? O Ministério Público, tá? Beleza? A acusação prova, porque eu não preciso provar nada, porque eu sou considerado inocente pela Constituição Federal. Então, no processo, eu sou considerado inocente. Devo ser tratado como inocente. Tá? Quem prova é quem alega. Quem deve provar é quem alega. Olha o que diz aqui, ó. A prova da alegação incumbirá é de quem a fizer. Quem é que me acusou? Quem é que me denunciou? O Ministério Público. Então, quem é que tem que provar que eu cometi aquele crime? O Ministério Público. É claro que se eu disser, olha, eu até cometi esse crime, mas cometi em legítima defesa. Aí eu tenho que provar que eu agi em legítima defesa. Tá? Mesmo que eu não consiga provar que eu agi em legítima defesa, o Ministério Público, a acusação, tem que provar que eu cometi o homicídio de fato, né, e que não tem legítima defesa ali, para poder então me condenar, porque ao final do processo, a gente vai estudar mais à frente outro princípio, que é o chamado princípio indúbio pro réu, ou favor rei, que é na dúvida, lá no final do processo, quando o juiz vai dar a sentença, dizer se condena ou se absolve, na dúvida, se existe dúvida na cabeça do juiz, absolve. Tá? Na dúvida, é mais fácil tu absolver, né, uma pessoa culpada do que tu condenar um inocente. Então, o que a Constituição fez? Ó, o que o princípio nos traz? Na dúvida, absolve. Né? Chegou para o juiz lá no final do processo para sentenciar, para dizer se condena ou se absolve. Ah, o juiz está com dúvida, não sabe bem se de fato foi o fulano que cometeu aquele crime. Bom, então, na dúvida, absolve, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Voltando ali ao nosso esquema. Vamos lá. Então, fechamos aqui, né? Beleza? Vamos agora trabalhar, então, a questão, pessoal, tão famosa da nossa prisão em segunda instância, tá? Deixa eu trocar aqui o esquema aqui, para facilitar para vocês a visualização. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Prisão em segunda instância. Opa, deixa eu voltar. Ó, a prisão em segunda instância, o que acontece com a função da prisão em segunda instância? Existia uma dúvida, né? Se uma discussão, né? Uns 2 anos atrás, isso aí aflorou, se poderia prender a partir da condenação em segunda instância. Tá? Se a partir daquele momento ali que eu mostrei para vocês que eu fui condenado no Tribunal de Justiça, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Olha, prisão em segunda instância, né? A partir daquele momento aqui, ó. Se eu fui condenado aqui em segunda instância, em segundo grau, se a partir desta condenação aqui, eu poderia ser considerado culpado, sim ou não? Essa era a discussão, tá, pessoal? Se a partir deste momento aqui, ó, eu poderia já começar a cumprir a minha pena, executar a minha pena provisoriamente, e já poderia ser considerado culpado. Se a partir deste momento, se isso não feria a nossa garantia da presunção de inocência, tá? Foi aquela discussão que teve com o presidente, com o ex-presidente Lula, tá? Por quê? Olha só, o ex-presidente Lula, ele foi condenado em primeira instância, né, em Curitiba, depois em segunda instância no Tribunal Regional de Porto Alegre, e recorreu para os tribunais superiores. Só que em algum momento, o que o STF disse? Olha, basta, para começar a cumprir a pena,
né, e já é considerado culpado, que ele seja condenado em segundo grau, que a pessoa seja condenada em segundo grau. Não interessa se tem recursos em andamento nos tribunais superiores, em Brasília. Então, o que aconteceu? Pediu mandado de prisão contra o ex-presidente Lula para ele começar a cumprir a pena. Não só contra ele, naquele momento, autorizou todos que estavam condenados em segunda instância, mesmo com recurso nos tribunais superiores, autorizou todo mundo que estavam nessa situação, condenados aqui, a começarem a cumprir suas penas. Por quê? Porque o STF disse que isso não feria o princípio da presunção da inocência. E aí, o que aconteceu? Aí você sabe, né? O ex-presidente Lula começou a cumprir a sua pena, tá? Beleza. Só que aí, pessoal, o que acontece? Olha só aqui. Deixa eu puxar para cá. Ó. Qual foi o desfecho disso? Segue assim hoje? Eles vão perguntar na prova para vocês. E aí, pode a prisão em segunda instância? Sim ou não? Pode a pessoa começar a executar a sua pena provisoriamente, aquela pena que ela sofreu ali em segundo grau, em segunda instância? Aí, o que o STF diz? Pode começar a executar antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da condenação definitiva, ou não pode, deve aguardar a condenação definitiva. Aí eu trouxe aqui uma questão histórica aqui para você saber, ó. Em 98, o STF ali autorizou que disse que podia começar a cumprir a partir da prisão em segunda instância, que não precisava aguardar o trânsito julgado. Tá? Podia começar a cumprir essa pena. Tá? Em 2010, o STF voltou atrás, dizendo não pode cumprir antes do trânsito julgado. Tem que aguardar todos os recursos. Então, tem que aguardar a decisão dos tribunais superiores para que a pessoa comece a cumprir a sua pena. Beleza. Em 2017, no julgamento da questão do ex-presidente Lula, o STF volta atrás e diz, olha, a partir da segunda instância, da condenação em segunda instância, já pode começar a cumprir a pena, isso não fere o princípio da presunção da inocência, tá? Beleza? Tranquilo? Então, em 2019, o STF volta atrás novamente e disse, né, e essa posição que vocês vão levar para a prova agora, ó, prisão somente após os trânsito em julgado, ou seja, a prisão, pessoal, somente após a decisão aqui, ó, nos tribunais superiores, tá? Então, ó, se a pessoa está recorrendo, chegou nos tribunais superiores, ou chegou aqui em segunda instância, né, o julgamento está pendente, né, não pode prender, não pode começar a executar a pena provisoriamente, porque isso fere o princípio da presunção da inocência, tá? Só vai ser obrigado, considerado culpado e começar a cumprir a sua pena quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando não mais couber recursos, tá? Essa é a posição atual do STF e essa é a posição que vocês, né, devem levar para a prova, tá, pessoal? Ó, deixa eu puxar para cá para facilitar a visualização de vocês, ó. Tá? Então, em 2019, o STF novamente muda de posição, dizendo que a prisão somente após o trânsito em julgado, ou seja, somente após o esgotamento de todos os recursos. Tá? Só a decisão, sentença penal condenatória definitiva para poder prender, para poder quebrar a presunção de inocência. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Não confunda aqui essa prisão para cumprir a pena, pessoal, com a prisão cautelar. Tá? Ou seja, com aquelas prisões, quando eu prendo o cara, porque o cara precisa responder esse processo preso, porque ele apresenta algum risco para a sociedade, ou para voltar a cometer crimes, tá? Ou porque ele vai ameaçar testemunha. Isso é prisão cautelar, não é prisão definitiva, não é isso aqui que a gente está falando. Aqui a gente está falando de uma prisão definitiva, fruto de uma condenação, não é prisão cautelar, isso aqui a gente vai falar depois, tá? Então, para começar a cumprir a pena, tá? Eu preciso de uma decisão, de uma sentença condenatória com o trânsito em julgado, tá, pessoal? Essa é a posição atual do STF e vocês vão ter que levar para a prova isso, tá? Ou seja, vamos perguntar para vocês, tá, mas e aí? Eu posso começar a cumprir a partir da segunda instância? Não pode. Tá? Essa é a posição do STF, essa posição atual do STF, então não pode, tá? Não pode, o STF nos disse que não pode, beleza? Beleza, vamos dando sequência aqui, deixa só para complementar o pensamento aqui para vocês, ó. Em 2019, né, quando o STF muda de posição, ele julga essas ADCs, ação declaratória de constitucionalidade. O que significa isso? Essas ações declaratórias de constitucionalidade, alguém pergunta, existem uns legitimados, alguém pergunta para o STF, STF, esse artigo aqui
é constitucional ou ele é inconstitucional? Ele está de acordo com a Constituição ou ele está em desacordo com a Constituição? Se o STF disser que ele está em desacordo com a Constituição, que ele é inconstitucional, tem que extirpar, tirar ele do ordenamento jurídico, ele não vai valer mais. Se o STF disser que ele está de acordo, que ele é constitucional, o que acontece? Ele é reafirmado a sua constitucionalidade e ele vai valer, é claro. Nesse momento, nas ADCs 43, 44 e 45, discutia-se a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, do Código de Processo Penal, que é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Ó, discutia, pessoal, se o artigo 283 do CPP, ele era ou não era constitucional. Olha o que diz o artigo 283. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal, transitada em julgado. Por que questionaram esse artigo, perguntando para o STF se ele era constitucional ou se ele não era constitucional? Porque a discussão era essa, o STF disse que podia começar a cumprir a pena, executar provisoriamente a pena a partir de segunda instância. Aí o que fizeram? Bom, então, será que esse artigo 283 que diz o contrário, que eu só posso cumprir uma condenação com trânsito julgado, será que ele é constitucional ou ele é inconstitucional? Se o STF está dizendo que eu posso executar provisoriamente a minha pena a partir da segunda instância, da decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, né? Lembra que ele mandou prender o ex-presidente Lula, né, naquela situação ali, dizendo que poderia já começar a executar sua pena provisória, mesmo que estivesse pendente de recurso lá nos tribunais superiores? E aí, quem levou essa questão até o STF pensou, bom, então, ou esse artigo 283 ele é inconstitucional, porque está indo contra essa posição do STF, ou o STF vai voltar atrás e reafirmar o princípio da presunção da inocência, dizendo que não pode executar provisoriamente a pena em segundo grau, que tem que aguardar todos os recursos, e vai dizer que esse artigo 283 ele é constitucional, por quê? Porque ele fala que eu só posso estar preso em virtude de prisão cautelar ou de condenação que tenha o trânsito em julgado. E aí, o que o STF disse? O STF disse, em 2019, mudando novamente de posicionamento, disse, o artigo 283 do CPP é constitucional, é válido, ele está certo. Só pode cumprir uma condenação criminal, aquela pessoa que é condenada, se ela já tem o trânsito em julgado. No caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, não tinha o trânsito em julgado quando o STF decide isso, que diz que o artigo 283 era constitucional. Então, como o ex-presidente Lula ainda estava recorrendo, o que o STF fez? Mandou soltar ele e todas aquelas pessoas que estavam na mesma situação. Por quê? Porque não poderia executar provisoriamente a pena. Então, em 2019, o STF volta atrás, né, em prestígio ao princípio da presunção de inocência, prestigiando o nosso princípio da presunção de inocência, o STF diz que o artigo 283 do CPP é constitucional, tá? E declara constitucional ali, dá, né, razão às ADCs 43, 44 e 45 e diz que o artigo 283 é constitucional, que não se pode prender antes do trânsito julgado e determina a soltura do ex-presidente Lula e de todas as pessoas que estavam naquela mesma situação do ex-presidente Lula, que tinham sido, em 2017, presas com aquela decisão que disse do STF também, né, que poderia prender em segunda instância. Aí, em 2019, o STF volta atrás, diz que não pode, porque fere o princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, e aí manda soltar todo mundo, tá? Beleza? Hoje, como é que tá? Como é que tu responde na prova? Não pode prender a partir de segunda instância. Pode execução provisória da pena? Não pode. Tem que aguardar o julgamento de todos os recursos, ou seja, tem que aguardar o trânsito julgado, a decisão, a sentença penal condenatória definitiva, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Finalizando essa questão, falando aí sobre o princípio da presunção de inocência, se eu sou considerado inocente no processo, em todo o decorrer do processo, tá? Se eu sou considerado não culpado, ou vem uma discussão sobre
como que essa pessoa que é inocente, ela deve ser tratada, tá? E aí surgiu a discussão, pessoal, das algemas, tá? Ou seja, se eu sou considerado inocente, né, pelo princípio da presunção da inocência, eu devo ser tratado como inocente. Então, eu não preciso, em regra, ser algemado. Então, o uso das algemas é regra ou exceção? Exceção. Em regra, quando tu prende alguém, tu não usa algema. Por quê? Porque pelo princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, essa pessoa que tu está prendendo é inocente até o trânsito em julgado. Tá? Beleza? Então, né, para coibir essas questões, né, algumas figurões foram presos e algemados. O que aconteceu? Começaram a discutir isso no STF. Isso fere o princípio da dignidade humana, o princípio da presunção da inocência. E o STF, então, editou a súmula vinculante 11, que diz o quê? Que o uso de algemas é excepcional, é em casos excepcionais. Tá? No caso de perigo, ali, a integridade física da pessoa, né? Ou de terceiros, né? Resistência ou fundado receio de fuga, tá? Ou seja, botei para vocês aqui as iniciais, ó. Forma o mnemônico PRF, tá? Perigo, resistência e fuga. Nesses 3 casos excepcionais, o policial, quem é que está prendendo ali, vai justificar depois, né, que usou a algema por essas situações, tá? Mas se a pessoa não representa nenhuma dessas 3 situações aqui, tu não usa algema. A regra é tu não usar algema, tá? Excepcionalmente, tu usa algema nessas 3 situações. Então, a súmula vinculante 11 cai direto para vocês em concurso de polícia. Por quê? Porque vai querer saber isso de você. Se você sabe se a algema, o uso de algema, é a regra ou é a exceção. É a exceção. Em quais situações? Em 3. Perigo, resistência e fuga. Tá, pessoal? Beleza? Quando a pessoa, né, representa um perigo, né, para si ali ou para terceiros, ou quando, em caso de resistência, ou em caso de fundado receio de fuga. Tá? Aí tu usa a algema, justifica. Tá? Se usou a algema, não conseguiu justificar depois, pode responder, tá? Beleza? Inclusive o Estado pode ter que futuramente indenizar essa pessoa que foi algemada de forma ilegal, de forma contrária à súmula vinculante 11, tá? Beleza, pessoal? Recapitulando para vocês que o artigo 474 do CPP também nos traz que o uso de algema no plenário do júri também é a exceção. Em regra, tu não usa no plenário do júri ali as algemas, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, artigo 474 do CPP. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, 474, vamos lá. Pessoal, está riscado aqui. Quando vocês veem que o artigo está riscado, é porque ele foi modificado por alguma outra lei, tá? E aí o que não está riscado é o que está valendo. Tá beleza? Vamos ver aqui, artigo 474. Ó, parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, tá? Salvo, aí aqui estão as exceções. Se é absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes, tá? Mas a regra é não usar algema, tá? Tranquilo? Então, no plenário do júri, na prisão e no plenário do júri, a regra não use algema, tá? Na prisão, só uso no caso de PRF, perigo, resistência e fuga. No caso do júri ali, quando for necessário para a segurança de quem está ali, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos recapitular rapidamente, tá? Para que a gente possa mostrar para vocês aqui, ó, princípio da presunção da inocência, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí, vamos lá. Ó, princípio da presunção da inocência. Vamos lá, então. Aqui. Aí, vamos lá. Ou da não culpabilidade, tá? Ó, regras de tratamento. Tratamento do réu como inocente. Aí falamos da súmula 11, uso da algema, que é a exceção, só nesses 3 casos, tá? Lembre-se que o artigo 474 do CPP também fala que o uso de algemas no plenário do júri é exceção, tá? Prisão em segunda instância, ou execução provisória da pena, que também fala, pode a execução provisória da pena? Pode a prisão em segunda instância? Tá? Pode a prisão antes do trânsito julgado ou tem que ser só depois do trânsito julgado? Tem que aguardar o trânsito julgado.
Trouxe para vocês que em 98 o STF disse que podia a prisão em segunda instância, 2010 o STF voltou atrás dizendo que não podia, que tinha que respeitar o princípio da presunção da inocência, aguardar o trânsito em julgado do processo. 2017 o STF, no caso do ex-presidente Lula, disse que podia prender em segunda instância, tanto que prenderam o presidente Lula e todas as pessoas que estavam naquela situação. Só que em 2019 o STF, julgando as ADCs 43, 44 e 45, diz que o artigo 283 do CPP era constitucional e que não podia prender antes. Só podia prender em virtude de uma condenação com o trânsito em julgado. Então tinha que aguardar os recursos, aí mandaram soltar o presidente Lula, o ex-presidente Lula e todo mundo que estava naquela situação. Tá? Beleza? Beleza, então, pessoal, vamos retornando aqui, ó. Faltou só eu falar para vocês. Ó, essa aqui. Ó, que o artigo 5º fala o quê? Que ninguém, né, será considerado culpado, ó, antes do trânsito em julgado, tá? Desculpa, pessoal, que ainda estamos trabalhando nesses sistema, tá? Ó, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, tá? Beleza, pessoal? Tem, pessoal, só uma observação aqui para vocês, tem pessoas que defendem, né, que essa questão aqui, ó, ela seja... tem duas linhas, né, duas de discussões, né, de dois lados, né, sobre essa questão aqui que fala sobre a prisão em segunda instância, se pode ou se não pode, tá? Só que quem defende que não pode, tá? Que tem que ficar como está, né? O STF hoje disse que não pode, né? Tem que aguardar o trânsito em julgado em razão do princípio da presunção de inocência. Tem um argumento muito forte, por quê? Porque argumenta que o artigo 5º da Constituição, ou seja, que traz o princípio da presunção de inocência, é uma cláusula pétrea. O que são cláusulas pétreas? Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, existem alguns assuntos que não podem ser modificados, não podem ser abolidos. Modificados podem, mas modificados para melhor, para aumentar o seu alcance, não para diminuir. Né? Não pode ser abolido nem diminuir, não pode ser nem discutido se for um projeto nessa linha. Ou seja, então, existem vários projetos de lei de emenda, né, para mudar esse texto aqui da Constituição, dizendo que pode prender a partir de segunda instância. Né? E quem é contra diz, ó, não pode alterar isso na Constituição, por quê? Porque o princípio da presunção de inocência é uma cláusula pétrea, tá? Tá? O que é uma cláusula pétrea? Aquilo que não pode ser modificado na Constituição Federal. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. O artigo 60, ó, parágrafo 4º, diz que não será objeto de deliberação. Então, não vai ser nem discutido proposta de emenda tendente a abolir. Então, aqui eles querem abolir, em tese, o princípio da presunção de inocência. Tá? Nesse caso, ó, sobre, né, abolir os direitos e garantias individuais. Lembre-se que o artigo 5º traz os direitos e garantias individuais, e o princípio da presunção de inocência está lá no nosso artigo 5º, tá? Vamos lá ver, ó, pessoal. Deixa eu buscar aqui para vocês. Vamos buscar aqui. Olha só, pessoal, aqui. Ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, princípio da presunção de inocência. Ou seja, se o artigo 5º, né, se os direitos individuais são uma cláusula pétrea, aquilo que não pode ser abolido da Constituição Federal, então qualquer emenda tendente a abolir o princípio da presunção de inocência, abrandar essa garantia, essa proteção do cidadão, ou seja, determinando que pode prender a partir da segunda instância, feriria a nossa Constituição e seria, então, uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição inconstitucional, poderia ser declarada inconstitucional, tá? Beleza, pessoal? Mas, então, essa é uma discussão para o futuro, tá? Finalizamos aqui, então, essa breve aula sobre o princípio da presunção da inocência, tá? Trazendo para vocês o quê? Trazendo para vocês uma visão geral, né? Para que vocês possam, na prova, né, não perder questão sobre o princípio da presunção da inocência, tá? Também é chamado de princípio da não culpabilidade. Lembre-se da questão da regra de tratamento, tratar a pessoa como inocente durante todo o processo. Lembre da questão da súmula vinculante 11, né, a súmula da algema, tá?
a questão aqui do artigo 5º, que fala da presunção da inocência, né, que ninguém vai ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, tá? A questão da segunda instância ali, que é uma questão que está muito em voga, que pode vir em prova para vocês, não pode, tá, prender a partir da segunda instância, não pode execução provisória da pena, a STF já disse que não pode, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, finalizamos então. Bons estudos para vocês aí, tá? Em breve teremos mais vídeos aí, tá? Tô finalizando, trabalhando no curso para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tá? Beleza? Sigam a gente ali no Prof. Rodriguinho no Facebook, no Instagram, tá? Se puderem deixar o like aí, um comentário, uma sugestão de vídeo, tá? Se puderem compartilhar o canal com mais pessoas, né? Nos grupos de WhatsApp, né? Com amigos, conhecidos, eu agradeço, tá, pessoal? Abraço e até a próxima.